Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo, né? O Vasco que foi recebido, né, com muita festa pela torcida de Brasília. O Vasco hoje é visitante, né? A gente vai falar sobre essa partida, os jogadores relacionados, a provável escalação do Vasco da Gama e também vamos atualizar aqui a situação de Juan Sforza, né? Jogador que o Vasco pretende aí para a temporada de 2024. Entre Vasco e jogador tá praticamente tudo certo. A tendência é que a negociação aconteça, mas ainda faltam alguns detalhes que você vai saber aqui nesse vídeo, beleza? Vamos começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da Mais Ágil. Você pode adiantar as parcelas do seu FGTS lá na Mais Ágil. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Você clica, é direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil. E se você trabalhou de carteira assinada e tem uma graninha presa lá no seu FGTS, a Mais Ágil adianta o saque do seu FGTS para você, beleza? A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama e o link tá aqui na descrição desse vídeo. Vamos começar falando aqui sobre Juan Sforza, né? Jogador que está praticamente fechado com o Vasco, né? A tendência é que o Vasco finalize essa negociação aí nessa semana. E segundo o jornalista César Luiz Merlo, que cobre, né, as transferências no futebol sul-americano, é especialista nisso, segundo ele, o Vasco enviou uma proposta ao News por Juan Sforza e nos próximos dias deve sair uma resposta sacramentando, né, essa negociação. Com o Sforza já está tudo acertado, né? Vasco e jogador já estão acertados. E o Cruz Maltino pretende deixar 20% dos lucros de uma futura venda, né, do Juan Sforza para o clube argentino. Na imprensa brasileira, a chegada do gringo já estava dada como encaminhada. Mas, segundo o César Luiz Merlo, ainda restam alguns detalhes. Porém, a tendência realmente é que o jogador venha para o Vasco da Gama. Juan Sforza, né? O Vasco que está aí próximo de anunciar 4 reforços, né? Além do Sforza, o Vasco também fechou com o goleiro Kehler, que chegou ontem, inclusive, ao Rio de Janeiro. Fechou também com o Vitor Luiz, né, lateral esquerdo, e também com o volante Pablo Galdames, do Genoa. 4 jogadores aí desembarcando no Gigante da Colina nos próximos dias. Bom, vamos falar agora aqui sobre o confronto que acontece hoje em Brasília. E o Vasco chegou ontem em Brasília com aquela festa, né, da torcida vascaína que a gente já está acostumado, né, quando o Vasco joga fora do Rio de Janeiro, né? O Vasco é um clube nacional, tem muita torcida no Brasil inteiro e em Brasília não é diferente, né? O Vasco tem muita torcida em Brasília, então a galera ontem recebeu o Vasco na chegada ali ao hotel. Foi muito bacana mesmo, esse carinho, né, da torcida com o Gigante da Colina. Temos aqui a lista de jogadores relacionados pelo Vasco, né, para esse jogo. O Vasco relacionou os seguintes atletas: goleiros Léo Jardim, Halls e Pablo; zagueiros João Vitor, Léo, Maicon, Medel e Rojas; laterais Julião, Lucas Piton, Paulo Henrique e Puma Rodrigues; volantes Jair, Matheus Carvalho, Zé Gabriel; meias Paulinho Paier e Praxedes; atacantes David, Eric Marcos, Ryan, Rossi, Serginho e Verrete. Esses são os relacionados do Vasco para esse jogo contra a equipe do Bangu, né? Vasco e Bangu se enfrentam neste domingo, 4 da tarde, em Brasília, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. O mando de campo foi vendido, por isso o jogo será realizado lá em Brasília. Esse será o segundo jogo do time principal do Vasco, né, nesse Campeonato Carioca. O time que estreou, o time principal estreou na rodada passada, né, vencendo em São Januário por 2-0. O Vasco está invicto no Campeonato Carioca com 7 pontos em 3 jogos e busca aí uma nova vitória para poder voltar à liderança do Campeonato Estadual. O Vasco que vai fazer outro jogo fora do Rio de Janeiro depois, né? Porque depois desse jogo de Brasília, a delegação vascaína vai jogar na quarta-feira contra o Nova Iguaçu em Uberlândia. Vamos às prováveis escalações aqui de Vasco e Bangu. Vamos lá. O provável time do Bangu é o seguinte: Gabriel Leite no gol, Ricardo Cerqueira,
Felipe Soares, Vitor Oliveira e Juan. No meio, Adson, Renatinho e Cleiton. Na frente, Edgar Neto, Saulo e João Vitor. Essa é a provável escalação do Bangu para encarar o Vasco no dia de hoje. Vamos aqui para a provável escalação do Vasco agora. O técnico Ramon Dias pretende usar o Carioca para poder fazer testes, né, na sua equipe. E o Vasco deve ir a campo com novas mudanças neste domingo. O zagueiro Medel, o lateral esquerdo Lucas Piton e o centroavante Pablo Verrete, que foram poupados na última rodada, voltaram a ser relacionados e devem começar esse jogo na equipe titular. O provável time do Vasco é esse aqui: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, tem a possibilidade também do Rojas jogar por ali, mas deve começar com Paulo Henrique. A zaga, João Vitor e Medel, com Lucas Piton na lateral esquerda. No meio, o Vasco deve ir com Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes ou Jair. Tem essa dúvida, talvez o Jair comece no time titular. E o Payet também ali finalizando, né, o meio campo vascaíno. Na frente, o Vasco deve ir com David e Pablo Verrete. Existe também a possibilidade do Rossi, né, começar no time titular na vaga do David. Mas, enfim, provavelmente o time vai estar diferente do que a equipe que jogou na última quinta-feira em São Januário e venceu por 2-0 o Madureira. O treinador do Vasco, né, Ramon Dias, já disse que vai utilizar o Campeonato Carioca para fazer alguns testes. É isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui. 4 da tarde tem jogo do Vascão. Vamos acompanhar mais uma partida de Campeonato Carioca. Campeonato Carioca que acaba sendo também uma pré-temporada, né? Não deixa de ser uma pré-temporada. Vamos torcer para mais uma evolução do Vasco, para mais uma boa partida do Payet. E depois do jogo a gente retorna aqui no canal Machão da Gama, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like. O like é muito importante. Se inscreva aqui no canal. A sua inscrição também é muito importante. E claro, você pode palpitar nessa partida lá na 1xBet, que é parceira aqui do canal Machão da Gama, beleza? Você vem aqui, ó, no comentário fixo, tem o link da 1xBet, tem também o código promocional aqui do canal Machão da Gama, que te dá um bônus no seu primeiro depósito. Você utilizando o nosso código promocional, você pode palpitar lá na 1xBet, beleza? Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!